Olá, pessoal, bem-vindos vocês ao nosso canal, bem-vindo você. Estamos hoje aqui fazendo um vídeo muito especial sobre a live que tivemos no canal do Fernando Betete. O jornalista Fernando Betete é um excelente canal que tem assuntos sobre a ciência, sobre a área da saúde, sobre educação, sobre jornalismo, várias ciências. Muito bom canal, eu recomendo que vocês assistam o canal Fernando Betete. E a gente teve uma entrevista hoje muito importante sobre os OVNIs. Eles estão, de fato, chegando, eles estão descendo, eles estão vindo aí, né? Sabemos que nos últimos dias tivemos várias aparições e OVNIs que foram supostamente abatidos pela Força Aérea Americana e outros países. Então isso tudo traz uma intriga muito grande. Será que? O que está acontecendo? Não, a gente explica direitinho ali. Então eu estou replicando a live aqui no canal com algumas edições, né? E peço que você assista essa live diretamente no canal do Fernando, conforme está o link na descrição aqui. A gente vai colocar o link da live lá. Se você puder assistir essa live lá no canal dele, né? Deixar também um comentário, deixa uma palavrinha de apoio, porque tem muitas pessoas que não acreditam, que riem, que debocham, que acabam acusando, eu não acredito, portanto não é verdade, né? Então a gente vê de tudo aqui na internet, pessoas que querem a todo custo, né, impor as suas ideias. A gente está apresentando uma colocação aqui, ninguém precisa acreditar nem tomar como base, né? É um estudo adicional que vai servir para abrir as mentes, os corações. Então, a gente está falando baseado em notícias, em políticas atuais, né, de jornalismo que a gente faz aqui, de situações que não são vinculadas na mídia oficial. Então, agora eu vou botar o vídeo aí, depois a gente vai ter a parte 1 e parte 2. Então, larga a parte 1 aí. Alô mundo, alô espaço, alô Via Láctea, aos nossos amigos de outros planetas. Será que vocês estão sintonizados aí? Eu normalmente faço abertura falando alô Brasil e alô mundo, né, para os nossos hermanos que estão aí espalhados pelo planeta Terra. Mas a live de agora é uma live polêmica. Ontem, quando eu anunciei que eu iria entrevistar o Luciano César, o pessoalzinho aí que gosta dele, já está todo mundo aqui, né? E eu tenho um pessoalzinho que não gosta dele e nem de mim. Mas sejam educados, tá? Sejam educados, que eu deixo vocês aqui assistir a live com a gente. Caso contrário, eu vou falar que nem minha avó falava, a porta da rua é a serventia da casa. Então, nós queremos aqui educação e respeito, porque nós temos um público bastante diversificado e temos, sim, pessoas que querem ter essa visão que o Luciano transmite praticamente todos os dias e com uma audiência invejável, né? Uma audiência aí que sempre beira a média de 10 mil pessoas ao vivo. Então, é um número que deve, sim, ser respeitado dentro da plataforma aqui, porque muitas pessoas têm interesse nesse conteúdo aí. E eu chamei o Luciano para discutirmos aqui junto o que está acontecendo no planeta Terra, o que está acontecendo nesse mundo, mas principalmente nesse foco aí de disco voador, de objeto voador não identificado, do UFO, ou seja, é um outro tipo de informação que a grande mídia não traz. E ele é um profundo estudioso desse tipo de informação. Então, eu vou conversar com ele aqui. Na quinta-feira, eu tenho Douglas Aleodin, do canal Inteligentista, né? E ele tem uma pegada também sobre esse estudo dos extraterrestres de forma diferenciada. Esse é meu papel de jornalista, trazer os dois lados. Luciano, muito obrigado por ter aceito o meu convite prontamente, né? A gente combinou ontem e a gente já almoçou rapidinho, já estamos aqui com a nossa audiência. Luciano, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: existe extraterrestre? Existe, sim, existe. Mas antes de tudo, eu quero, assim, saudar todos que estão chegando aí, Fernando, eu agradeço o super convite aí, né? Tu sabe que tem um parceiro de caminhada e todas as pessoas que se destacam, assim, para trazer um assunto polêmico, geralmente são debochadas e tem toda aquela história, mas não faz mal, né? Nós estamos trazendo conhecimento de vanguarda aí, tu na área da saúde, na área do jornalismo, um conhecimento, assim, de ponta para todo o Brasil. Então, parabéns pelo teu trabalho, teu canal tá bombando, fico super feliz.
E peço também que o pessoal do meu canal, que é Ensinamentos da Era de Aquário, que estão aqui, que eles também conheçam o canal do Fernando, se inscrevam, dê uma força aí que precisa todo mundo se cooperar uns com os outros, né? E como a gente sabe, todo o conhecimento, quando ele é novo, né, ele passa por 3 fases. A primeira fase do deboche, a segunda da aceitação parcial e a terceira como tida como óbvio e lógico, né? Então nós estamos na primeira fase, que é ainda a fase do deboche, que não existe, existe, kkk, né? Então isso é normal, faz parte de todo o processo, né? A gente está num momento de transição planetária e todas as bases desse atual sistema, eles tendem a ser renovadas, melhoradas. Então tem gente que, né, está querendo segurar as bases antigas, mas não vão conseguir por muito tempo. Bom, pergunta, Fernando, né, se existem sim, existem extraterrestres, e eles estão junto de nós há muito tempo, né? Muito tempo. Se depois tu me permite, até eu gostaria de colocar com algumas informações que eu tenho aqui de dados científicos e tal, que depois eu vou falar sobre essa situação atual dos UFOs, que certamente tu vai me perguntar. Mas se tu me permite, eu já vou colocar aqui para... Pode compartilhar. O Luciano, ele é preparadíssimo, ele já preparou uma aula aí para a gente acompanhar aqui. Eu tenho alguma coisa bem interessante que eu gostaria de contar para vocês sobre a origem dos extraterrestres, né? Sabendo que muitas das coisas que estão acontecendo agora não são extraterrestres, são humanas mesmo. E essas que a gente está vendo agora aí são humanas. Eu vou chegar lá, né? Mas antes, deixa eu dar uma apanhada assim, geral, para a pessoa entender melhor. Então, vamos lá. Existe ou não existe? Vamos ver. Então, a gente tem aqui, na história da humanidade, vamos ver alguma coisinha para a gente se situar, né? Algumas coisas que existem, né? Algumas armas militares americanas, como o chamado TR-3B, que é o avião secreto da Força Aérea Americana, que é tido como nave, não é um avião que em forma de triângulo, né? A pessoa olha no céu, fotografa, olha uma nave triangular, é um avião da Força Aérea Americana. Então tá aí, tá aqui a foto dele, é o TR-3B. É uma nave altamente secreta que é muito pouco usada, mas está aí para todos conhecerem, pode pesquisar. TR-3B é o nome de uma nave que aparece muitas vezes no céu. Está aqui, ó. TR-3B, que é um suposto avião militar que é, né, escondido da Força Aérea, né, e muitas vezes ele é confundido como naves, né? Isso aqui só para ter uma ideia, estou dando uma apanhada, assim como existe bem já diferente de um avião, né? Com certeza. Ele é bem diferente, mas ele é assim, triangular e tal, mas ele paira, né? Ele tem antigravidade, ele paira no ar e ele voa a velocidades altíssimas e faz parte do Space Force, que é um ramo da Força Aérea Americana, né, pilotada por soldados americanos. Isso já acontece há muito tempo, desde lá da década de 30, quando as forças alemãs, né, antes da Primeira Guerra Mundial, eles já tinham protótipos muito, muito bonitos de naves que se moviam antigravidade. Então, isso aqui é um desenho, né? Mas isso aqui já é uma foto. Pode ver que é com o símbolo lá da Alemanha ali, né? Isso aqui era da década de 30 e elas pairavam e voavam para lá e para cá. Então, é uma tecnologia, assim, de certa forma, antiga. Já está, no mínimo, aí há 30 anos nas forças aéreas secretas de vários países, né? Sabemos que em 1900, década de 50, 60, o presidente americano Eisenhower, ele teve um encontro muito, muito conhecido pela imprensa, um encontro com seres de outras dimensões que disseram para ele, olha, nós trocamos tecnologias por algum benefício próprio, nós queremos algum benefício em troca de tecnologia. E, de fato, ele aceitou isso aí, o presidente Eisenhower, né? Ela, na década de 50, não sei qual é o ano que foi, 50, 60, e aí aconteceu, de fato, uma troca, um intercâmbio de tecnologias entre alienígenas, que aqui, no caso, é os Greys, com presidentes americanos. Aí eles trouxeram armas novas, como essa do TR-3B e tal. Mas isso já é uma coisa muito antiga, que vem já desde os tempos imemoriais e que estão escritos desde as pirâmides do Egito, né? Desenhos de UFOs e coisa e tal. Depois tivemos também aquele incidente da Área 51, no Novo México, que caiu uma nave e foi resgatado com seres, né? Os chamados Greys. Então, tudo isso é documentado na história e tal. E agora a gente vê naves assim mais modernas um pouquinho, não são naves assim de metal como era, são naves bem mais trabalhadas, né? Naves especiais plasmáticas e tal. Depois eu quero falar até sobre os tipos que existem na Terra, mas, enfim, tem muita coisa acontecendo agora, mas o que está acontecendo mesmo é um grande esquema,
né, para, digamos, distrair a população, né, e botar falsos ensinamentos aí, que eu vou dizer por que isso, né? Inclusive o próprio Snowden, sabe, o Edward Snowden, ele disse assim, hoje, uma afirmação nova, que ele disse assim, ó, gostaria que fossem alienígenas, mas não são, diz Snowden sobre objetos voadores na América do Norte. Aí ele repete, todo o alarido em torno desses objetos não identificados sobre os Estados Unidos foi criado de forma artificial, opina o ex-administrador de sistemas da CIA. As medidas visam distrair a atenção dos jornalistas da investigação de fatos que eles não querem que a gente assista e tal. Bom, isso é só um pequeno apanhado, então, daquilo que a gente viu, né? Então, resumo, existem, eles estão atuando há tempo, Luciano, mas esses aí não são de verdade, tá? Não sei se olha, essa informação que o Luciano está trazendo aqui do Edward Snowden, ela é muito importante porque esse personagem, Edward Snowden, ele fez um ponto de divisão na espionagem mundial, liberando arquivos ultra secretos e colocando toda a fragilidade do sistema, né, de inteligência dos Estados Unidos. Então, se uma pessoa desse nível faz uma citação dessa que eu vou pedir para o Luciano repetir, de certa forma, ela é o quê? Tranquilizadora e esclarecedora, porque está se colocando um medo na população extraterrestre. Então, repete aí a citação dele, por favor, Luciano. Tá, eu vou colocar de novo aqui. Opa, errei. Então, ele falou assim, se eu gostaria, né, ele disse, ele gostaria, porque seria até bom para a humanidade a gente ter a presença dele. Eu gostaria que fossem extraterrestres, né? Alienígenas, mas não são, diz Edward Snowden, isso, datado de ontem isso. Diz Snowden sobre os objetos voadores. Ele sabe de muita coisa. Ele sabe muita coisa. Esse cara não é bobo, esse aí tem conhecimento, né? Então, todo alarido em torno dos objetos foi criado de forma artificial. Olha, é um plano, né, do sistema, do governo do sistema, para criar alguma, eles chamam de distração. Distração não é que seja para distrair o povo, é para desfocar algum acontecimento que está acontecendo e as pessoas focarem ali, a mídia focar ali, enquanto isso o ladrão entra pelos fundos da casa, entende? Mais ou menos é isso. Mas certamente, né? Aqui tem, ó, diz assim, ó, o esquema escondido do sinistro, do governo sinistro dos Estados Unidos envolvendo extraterrestres. Então, existe um esquema escondido, tá aqui outra reportagem também, de jornais americanos, né? O esquema escondido, secreto do governo americano envolvendo extraterrestres. Então, é um esquema secreto que eles estão tentando desviar com o que eles chamam de falsa bandeira, né? Falsa bandeira é uma distração, né? Eles estão indo pelo um lado e eles dão um chamarisco no outro lado, né? E todo mundo olha lá, aquilo lá, né? E na verdade eles estão dando a volta por trás e pegando o inimigo. Então é a chama da falsa bandeira. Então, essa falsa bandeira já estava previsto dentro digamos, do script, do esquema de colocar na Terra algumas agendas, né, que seriam agendas da NO, e uma delas é a chamada falsa bandeira da invasão extraterrestre. E eles querem a todo custo botar a goela abaixo isso que vai ter uma invasão, que eles estão aí, tal. Mas isso se chama false flag, falsa bandeira. Não é verdade, não é verdade. Eles existem, mas essa aí não é verdade. Agora, ô Luciano, o grande objetivo, no seu entendimento, dessa mídia mundial, todo mundo aí, né, ficar falando sobre invasão alienígena, é criar um pânico mundial? Sim, exatamente isso. Porque o sistema, ele se alimenta de uma energia, que é a energia do medo. Quando existe o medo, o sistema consegue determinar regras, impor regras, dizer, olha, façam isso, façam aquilo, tomem aquele objeto, né, como não sei o quê, como inseto, não sei o quê. Então eles vão começando a determinar normas e eles precisam criar o pânico e o medo para que as pessoas sigam novas instruções que virão a seguir, né? Então é o objetivo deles lançar um medo generalizado, aquela história. Mas, por outro lado, tem um lado bom, que é também anunciar e dizer para a humanidade se preparar, porque vai chegar um momento que nós vamos ter contatos mais diretos com os irmãos galácticos. Eles vão vir e vão anunciar publicamente, mas não é agora o momento ainda. Isso aí é um evento, digamos, de falsa bandeira, né? Então, todo esse objetivo é pânico, sim, é o pânico. E você acha que isso vai persistir ou
já tem gente voltando, né? Olha, já não é bem isso, era um balão climatológico, ou Uhum. você acha que vai persistir essas notícias? Eles já perceberam o esquema, o sistema, né, como a gente diz, a NO, o GO, o que for, né, o sistema que domina a Terra já percebeu que eles caíram numa armadilha, porque eles tentaram botar essa notícia e já foi desmentida por vários cientistas, dizendo que não era bem assim, então eles já estão recuando. Então, eu acho que é uma tentativa que não deu certo, né, não colou, não deu certo, até porque os jatos americanos, que é o F-22, que é o jato mais moderno do mundo, ele não tem capacidade de abater uma nave, entende? Essas naves que estão abatendo aí são ou naves falsas, ou naves muito antigas, ou naves de Greys, de ETs assim, muito primitivos ainda, né? Então, eles não têm capacidade de abater uma nave, por exemplo, plasmática, né? Então, é impossível que um F-22 com um míssil consiga abater uma nave. Isso acontecia na década de 50, com aquelas naves feias, metálicas, né? Hoje em dia as naves são bem maiores, são plasmáticas, elas se transformam em nuvens. Então, é uma conversa que não está pegando muito, né? Mas vai ter outros aí, vai ter outros. O objetivo deles é forjar uma falsa invasão alienígena. Não sei se vou conseguir, mas com o projeto Bluebeam, que é outro projeto que eu depois posso falar, eles conseguem projetar no céu algumas imagens, né? Talvez algum objeto, alguma nave, eles conseguem fazer muita coisa ali, né? Mas essas de agora não são Bluebeam, não, são algum objeto metálico que eles colocaram ali, tipo uma isca, alguma coisa assim, não sabemos, né? Tá. Mas não são naves assim, dessas tipo pleiadianos ou coisa parecida, não são. Se são o fusquinha do espaço aí, né? Como diz. Ô, Luciano, você está aqui no meu canal, então tem gente que não te conhece, tem muita gente que te conhece. Quando que foi o teu ponto de virada, de ter essa abertura para ter esse entendimento? O que aconteceu na sua vida para você abrir os olhos para ou melhor, tirar esse véu, né, e enxergar o mundo dessa forma com que você prega e divulga todos os dias? Pois é, interessante. Eu já tenho feito uma caminhada de muitos anos, eu dava palestras assim sobre espiritualidade, musicoterapia, melhoramento pessoal, autoconhecimento. Eu dava palestras assim em vários locais, até desde no Nordeste, alguns locais aí, Rio, São Paulo, Curitiba, vários locais, praticamente todo o Nordeste. E aí eu comecei a colocar essas palestras no YouTube, isso foi há 5 anos atrás, digamos, né? E aí eu criei esse canal, Ensinamentos da Era de Aquário. Como proposta desse canal é o despertar da consciência, que eu acho que nós fomos manipulados pelo sistema há muitas décadas, né? Com falsas alegações, falsa história, falsa ciência e muitas coisas aí. E a gente tem que agora, o objetivo de todos nós é abrirmos os olhos e ver que existe muito mais coisas que nos foram ocultadas ao longo da história e que nós temos a obrigação de saber. Então eu comecei a trazer revelações no canal, inclusive sobre extraterrestres, sobre a história verdadeira da humanidade, sobre outras situações aí, e o pessoal gostou muito dessa linha de pensamento entre desmistificar aquilo que era tido como um tabu, né? Então eu tenho o canal já há uns 3 anos, cresceu bastante e eu continuo fazendo lives diárias. Agora eu dei uma certa segurada, porque a gente está num momento político bastante difícil, não dá para falar muita coisa, né? Mas eu acredito que em pouco tempo nós vamos retomar o discurso como era antes aí, né? E tu também, Fernando, tu é uma pessoa que eu admiro demais, porque teu canal aí tá crescendo demais, né? E tu tem trazido, assim, pessoas expoentes, né, da ciência, pessoas muito, muito inteligentes. Eu vi que tu fez lives com pessoas super legais, Rafael Hungria e tudo mais, né? Gente que a gente precisa acordar, não adianta. A ciência, ela não pode ficar assim como uma coisa imposta, né? Tem que acreditar. Nós temos que expandir, abrir os olhos e ver de fato o que acontece, que muitas vezes não é o que nos contam, né? Tá. Agora, Luciano, olhando lá para o outro lado, né? Lá do Oriente, lá do Putin, lá da guerra, o que você tem de informação? O que você está sabendo a mais aí? É difícil até falar no YouTube, porque certas coisas aqui a gente não pode falar, mas você vai falar daquele jeito, né? É daquele jeito, né? UCR, eu vou falar UCR, tá? UCR, porque esse nome também não pode, desmonetiza a live e tal, né? Então é UCR
versus o grande urso, né? O grande urso. Bom, é o UCR vezes o grande urso. Ali tem um sistema dominador do mundo, né, que tem como base ali, com bases, laboratórios e muitas coisas enterradas lá dentro do subsolo da UCR, e que se não fosse limpados aquilo ali, né, eles ainda teriam sempre digamos, um trunfo na mão de dizer, olha, nós que temos o poder, porque nós temos tal arma secreta aqui, nós temos não sei o quê. Então o grande urso, ele foi lá, que é o Putines, né, e foi lá e tentou limpar esses laboratórios, esses locais onde existiam coisas nefastas nesse território, porque era o primeiro ponto a ser limpado. Se não limpasse ali, não conseguiria continuar com a segunda etapa, a terceira etapa, né? Então, eles estão simplesmente fazendo algo cirúrgico lá. Não existe uma G lá entre o urso e a UCR. Existem ações cirúrgicas de limpeza de pontos dominados pelo sistema, pelos casários, né? É o grupo chamado de os casários, né? MAF casários, e eles têm lá pontos que precisavam ser limpados, e estão limpando. Então, o mundo noticia, está havendo um conflito bélico lá gigantesco, né? E de fato está, mas é cirúrgico em pontos isolados. Então, eu não acredito que isso vai se estender por muito tempo e pelo mundo todo. Mas é um momento que todas essas redes subterrâneas, esses depósitos subterrâneos, e que estão trabalhando para o sistema escuro da Terra, eles têm que necessariamente ser limpos. E o grande urso fez isso de uma maneira militar, pois não há outra maneira se não for militar, né? E isso está acontecendo também em outros países, né? Então, acho que o bom entendedor deu para entender o que eu quis falar aqui, né? Mais que isso não podemos falar. Agora, Luciano, eu sei que você preparou aí, você tem mais informações aí dos OVNIs aí, fica à vontade para você continuar o teu raciocínio, a gente vai informando aqui, vou compartilhar também a tela dele rapidinho aqui, ó. Tá, eu vou compartilhar umas coisas. O Instagram dele, Luciano César 7, se você quiser saber mais informações aí, ele faz as postagens ali, e todo dia também ele tem, quase todo dia ele tem postagens no YouTube. Música e espiritualidade é seu também, né? É música. Eu tô com 4 canais agora. Eu mudei o nome até para as pessoas conhecerem os canais pequenos que eu tinha. Então eu abri um novo canal e eu troquei nome. Agora o ensinamento dela de Aquário é música e espiritualidade, né? Então, a gente tem que dançar conforme a música, né? Eu mudei o nome para evitar, assim, algumas situações aí, né, de perseguições e tal, mas continua. Temos 4 canais: o Ensinamentos da Era de Aquário, o Luciano César 2, Música e Espiritualidade e Mensagens que Elevam. Todos eles mais ou menos com o mesmo conteúdo, né? Um dia eu posto num, outro dia eu posto no outro. Deixa eu compartilhar, então, aqui alguma coisa sobre a situação atual dos OVNIs. Então é isso, terminamos esse vídeo, a parte 1 e a parte 2, vocês assistam agora o complemento, né, que a gente cortou em 2 pedacinhos para fazer uma edição. Assistam e se inscrevam no canal, nosso canal também, compartilhem com mais amigos aí, deixe seu joia, é muito importante a sua participação, tá? Um grande abraço, Deus abençoe.